e você tenha controle verdadeiramente sobre a sua vida. Não ficar dependente de religião A, B, C, D, F, ficar dependente de medicamentos, que às vezes é necessário análise espiritual. Olá a todos, eu sou o Pai Paulo, do Instituto Aparion e dirigente espiritual do terreiro Três Luminares. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre mediunidade em desequilíbrio. E quais são as causas, o que é mediunidade em desequilíbrio, que muitas pessoas vêm ao longo dos anos, vêm ao longo das eras, sofrendo por causa disso. Muitas pessoas em instituições de reabilitação mental, muitos pensam que são ditas, né, como loucas, e na verdade muitas são médiums que infelizmente não tiveram um acompanhamento um pouco melhor para poder detectar verdadeiramente o que é um problema de ordem do cérebro e ordem espiritual. E, em muitos dos casos, dos dois. Então, hoje, nós vamos trazer em pauta esse tema. Vou tentar esclarecer da melhor forma possível e vou apontar algumas soluções, né? O que nós podemos fazer, como diagnosticar um familiar, né? Você que está aí sozinho, procurou essa matéria, procurou esse vídeo, justamente porque está tendo problemas e para você acha que realmente é de cunho espiritual. Então, da onde que vem isso? Você começa, ou você é um familiar, está ouvindo vozes, vendo vultos, tendo muitos pesadelos, agonias extremas, aqueles apertos no coração, tristezas inexplicáveis. Então, nós, aqui do Instituto, que somos especializados nessa parte de desequilíbrio mediúnico e que trabalhamos com isso, vamos tentar aqui, e eu vou tentar aqui, te elucidar da melhor forma possível. Vamos lá? Bom, o que é o desequilíbrio mediúnico? Muitas pessoas falam assim, olha, eu estou com problemas mediúnicos. Eles dizem, estou com problemas mediúnicos, mas sem saber direito o que é um problema mediúnico. Mas fala, olha, eu estou ouvindo vozes, vendo pessoas passar para lá e para cá, muitos pensamentos intrusivos. Eu tenho sensações que estou sendo vigiado, escuto pessoas me chamando. Então, muitos caracterizam isso como desequilíbrio mediúnico. Mas, e se a pessoa não está desequilibrada, mas sim aflorando a mediunidade? A mediunidade dela está aflorando. E o que é a mediunidade? Vamos começar por aí. O que é a mediunidade falando em termos leigos? Tá? É uma sensibilidade que nós temos, todo ser humano tem, todo animal tem, tá? Que é a percepção do mundo espiritual, dos espíritos e seus seres que moram lá, né? Então, essa mediunidade, ela te permite perceber também outras dimensões, outras épocas, né? Então,
esse despertar, esse florescimento da mediunidade, para quem nunca tinha nada, é o despertar. Para quem já tinha e começou a ter certos problemas, aí sim é o desequilíbrio. Então nós vamos trabalhar dessa forma com as duas características. Tá certo? Então vamos começar com a pessoa que está florescendo, né? Está despertando a mediunidade. Então são pessoas que até pouco tempo tinham vidas comuns, né? Acordavam, dormiam, trabalhavam, se divertiam, têm os seus problemas familiares, seus problemas financeiros, problemas de saúde e assim vai. E de uma hora para outra, o que acontece? Elas começam a perceber coisas, fenômenos começam a aparecer. Então, às vezes está em casa, está sozinho e começa a ter uma sensação, não se sabe se é boa ou ruim, uma sensação. Começa a ter uma inquietude, começa a perceber coisas nos cômodos. Depois, quando sai e tem muita aglomeração, a pessoa se sente meio que desesperada, sufocada, irritada, uma irritabilidade fora do comum. Certas pessoas já não se sente bem com certas pessoas perto de si. Vai passear com os amigos, entra em algum estabelecimento, não se sente confortável, não se sente bem. Então, o que denota isso? Né? Isso realmente denota uma mediunidade, né? Ou o florescimento dessa mediunidade, ou para quem já é médium e começa a ter esses problemas, né? Aí a mediunidade dele começa a desequilibrar. E qual é o que acontece com as pessoas quando começam esse florescimento da mediunidade? Elas começam a conversar com amigos, começar a conversar com familiares, que falam, olha, estou começando a ficar estranho. Coisas que não aconteciam comigo agora estão acontecendo e eu não sei o que fazer. Na maioria dos casos, esses amigos, esses familiares, eles também não sabem muito o que fazer. Escutam, dão a sua opinião e para aí. E isso, para quem está sofrendo, é muito ruim também. Porque nessa conversa entre um e outro, se tenta buscar um certo apoio de alguém que possa, ao menos, orientá-lo. Mas, e quando nós temos esse retorno, ou do amigo ou do familiar, que realmente fala, olha, talvez você está com algum problema mental, assim, sei lá, alguma coisa aconteceu. Você teve algum trauma, você tomou algum susto, teve alguma briga, alguma coisa assim. Vamos procurar o facultativo, vamos procurar os médicos. Bom, eu digo de experiência própria. É bom procurar os médicos? É ótimo. É ótimo. Né? Procurar um psicólogo. Procurar alguma ajuda de algum lugar. Mas, quando nós vamos num psicólogo, ele vai te analisar, vai te dar um CID, e se você tiver sorte, pegar um bom
um bom profissional, ele vai começar com você ameno. Olha, toma um calmante, toma um fitoterápico por enquanto, faz alguma técnica de respiração. Se você está com alguma ansiedade, né, aquela disritmia cardíaca, aquela sudorese, me dão às vezes aqueles, né, pega 2 gelos, né, põe gelo em cada mão, espera um pouco, porque ela, se for da ansiedade, ela tem um período que ela começa, o meio e que ela termina. Ela não fica contínua. E vai se estudando quais são as causas. Da mesma forma, se for uma depressão, você está bem, aí chega uma hora, entra aquela tristeza profunda que chega a doer. E você não sabe o que fazer, vai no médico e ele, da mesma forma, te passa técnicas, tenta conversar, ele vai analisar isso. E quando você vai ao médico, já faz todos os tratamentos que são necessários, toma as medicações necessárias, isso não para. É aí que o amigo, ou familiar, ou até mesmo a pessoa, começa a querer procurar uma religião. E é justamente aí que nós devemos também tomar cuidado. Por quê? Porque muitas religiões, né, não estão, às vezes, preparadas para lidar com essa mediunidade desequilibrada. Nós, aqui no Instituto Aparium, o que nós fazemos? Primeiramente, o que nós temos aqui? Nós temos um núcleo religioso e nós temos um outro núcleo profissional, onde tem psicólogos, né? Onde tem realmente profissionais, que são colaboradores nossos, né? E nós temos também médiums, umbandistas, candomblecistas, do Daime, né? Espíritas principalmente, para poderem fazer uma boa avaliação, e uma avaliação até profunda do que te acontece. Mas se você não vem aqui no Instituto, você vai para uma religião. Então, não vamos dar nomes às religiões aqui, mas você vai numa religião A. E aquela religião A pega, vê a sua situação, seus sintomas, e fala que é de cunho maligno. Né? Fala que você está com algum espírito maligno. E aí, essa religião A vai tentar fazer as rezas, os rezos, a espiritualística deles lá, para tentar expulsar isso de você. Ou você vai numa outra religião, na religião B. E a religião B te observa, te analisa e fala, você está com desequilíbrios aí de energias, de coisas de vidas passadas, e precisamos fazer um trabalho. E esse trabalho, ele vai lhe ajudar. O A pode estar certo? Pode. O B pode estar certo? Pode. Mas e aí? O que fazer? Quando nós lidamos com mediunidade, a primeira coisa que é de vital importância, quando nós detectamos que verdadeiramente é mediunidade, a primeira coisa é o estudo. Estudar. Tentar buscar informações de algum lugar, mas buscar informações antes de irmos a algum lugar. O que está acontecendo comigo? Isso já foi visto, já foi catalogado? Alguém já passou por isso? E se passou, o que fez? Qual foi o caminho? Outra coisa que nós precisamos analisar
qual é o seu credo. O que você acredita? Como você acredita? Como é a sua religiosidade? Porque você pode ser da religião C e ir na F e entrar em conflito com você. Alguma coisa, olha, você precisa agora fazer este procedimento. Mas esse procedimento que foi detectado, foi analisado no seu caso, ele entra em conflito com as suas convicções. E se você é ateu ou ateia? Você passou no médico, não parou esses problemas. E indicaram você ir numa religião, mas você é ateu. E como que você vai numa religião? Como que nós vamos poder te ajudar? Aqui dentro do Instituto, nós conseguimos lidar com pessoas de todos os credos. E nós atendemos todos os credos aqui. Nós atendemos os evangélicos, nós atendemos os umbandistas, os candomblecistas, os daimistas, nós atendemos espíritas, nós atendemos quibandeiros, nós atendemos todos. Não que na religião deles eles não possam achar uma solução, mas às vezes uma segunda, terceira opinião também é válida. Uma troca de informações, não é isso? Aqui eu sou pai de santo de Umbanda e de Umbandaime, mas eu também converso com outros sacerdotes de candomblé. Às vezes eu preciso fazer alguma ritualística, porque eu também pego muita carga, e eles me ajudam. Poxa, mas o senhor é pai de santo, você não consegue se arrumar? Às vezes não consigo. Por quê? Eu entrei em desequilíbrio. Então eu preciso de alguma outra pessoa que esteja equilibrada, não importa qual que seja. Posso ir no Daime, tomar o santo Daime, tentar entrar no meu equilíbrio. Eu posso ir no espiritismo, tomar os passes magnéticos. Eu posso ir nas igrejas evangélicas, né? Nos crentes, buscar uma palavra. Às vezes aquilo que vai me ajudar a me equilibrar. Gente, precisamos ter a mente aberta. Precisamos ter a mente aberta. Precisamos ter uma fé adulta. Por quê? A mediunidade, ela não é religiosa. Ela não é espiritual. Mas a mediunidade vê espírito, faz, ouve. A mediunidade, ela é natural. É algo natural do ser humano. Deus nos deu esse dom, o dom da mediunidade. Então, ela é algo natural. E, sendo natural, tem que ser tratada dessa forma. Num viés adulto, num viés coerente. A mediunidade, para ela estar centrada a maior parte do tempo, ela necessita de algo extremamente importante, que é a reforma íntima. E o que vem a ser a reforma íntima? É o trabalho, é o conhecimento de nós mesmos lá dentro. Quando nós conseguimos nos conhecer verdadeiramente, nós temos poder sobre nós mesmos. E o que é um poder sobre nós mesmos? É um poder sobre as nossas vontades. Eu tenho um impulso. Então, hoje, eu já consigo controlar esse impulso. Eu tenho uma fraqueza.
Eu consigo detectar essa fraqueza. E eu consigo ir trabalhando essa fraqueza. Eu tenho um vício. E eu sei que eu tenho esse vício consciencialmente e eu consigo trabalhar com isso. Mediunidade se trabalha única e exclusivamente através da reforma íntima. Podemos fazer banhos de ervas, tomar passes magnéticos, trabalho com cristais, trabalho com orações, com mentalizações, com preces, com terços, né? Apenas conversando, tudo isso pode ser trabalhado com a mediunidade. Mas o que realmente vai fazer com que ela se equilibre é a reforma íntima. Então, se eu estar na religião A, na B, na C e assim por diante, ou não ter religião nenhuma, a primeira coisa que eu preciso ter é o conhecimento. Conhecimento é poder. Muita gente que aflora a mediunidade, principalmente dentro das matrizes, né, de algumas religiões, ao qual não tem um estudo aprofundado sobre isso, sempre interpelam pelo lado negativo, atribuindo a forças espirituais trevosas aquele sofrimento que você está passando, e isso acaba lhe acometendo um problema maior, porque você não consegue lidar com a mediunidade, mas você está lidando com algo que não é isso que está dando esse problema. Não é espírito, não é ser das trevas, não é nada, é um dom que despertou. E em vez dessas religiões lhe ensinarem a ver, lhe ensinarem a ouvir, lhe ensinarem a sentir, lhe ensinarem a lidar com esses sentimentos, elas querem expulsar esse dom. E isso é muito ruim. Outras religiões vão querer que você faça um trabalho para controlar isso. Tudo bem. Mas da mesma forma a gente cai no primeiro problema. Eu preciso aprender a lidar. E é o que nós fazemos aqui no Instituto. Nós te ensinamos a lidar, nós te damos as ferramentas para você poder lidar com a sua mediunidade. Com religião ou sem religião. Então, o que nós precisamos fazer? Primeira coisa, já dita anteriormente e repisada, estudo, orientação. Posteriormente, o que fazer? Energeticamente, fazer trabalhos de ajustes energéticos. Vamos te ensinar sobre chakras, centros de energia, né? Vamos te ensinar o que é o mundo espiritual, o mundo astral, o porquê dos vultos, o porquê das vozes. Vamos fazer, sim, agora, entrando um pouquinho nesse viés, vamos fazer uma análise sobre magias, que foram talvez até feitas contra você e te desequilibrou. Mas isso tudo com o pé no chão, sem ficcionices. E vamos fazer tudo da melhor forma possível, dentro de parâmetros ao qual nós vamos usar o facultativo, nós vamos usar as experiências dos nossos médiuns, a nossa própria experiência, e vamos usar assim de todas as ferramentas para que você volte a se equilibrar, para que você
tenha controle sobre a sua mediunidade, você tenha controle sobre a sua vida e você tenha controle verdadeiramente sobre a sua vida. Não ficar dependente de religião A, B, C, D, F, ficar dependente de medicamentos, que às vezes é necessário análise espiritual. Às vezes não é problema mental mesmo. Sendo assim, o que eu proponho a todos vós, que é acessem o nosso site, acessem a nossa plataforma. Temos muitos estudos sobre mediunidade. Se vocês precisarem de ajuda, entrem em contato conosco para que possamos fazer uma avaliação. Se você é aqui de São Paulo, pode vir aqui. Se você é de outro estado, entre em contato. Nós poderemos falar com você pela internet e te ajudar também da melhor forma possível. Sendo assim, mantenham o convite para que vocês acessem nosso site aparium.com.br e assistam os nossos vídeos e nos ajudem nessa jornada aí, que é trazer o conhecimento para todos vós. Muito obrigado.